Olá! Nesse vídeo nós vamos descobrir se você está nos pensamentos dele ou dela e que tipo de pensamentos são esses que ele ou ela tem com você, né? Tem em relação a você. Muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Para essa leitura de escolha intuitiva, você pode escolher entre uma das duas opções, pensando numa pessoa, ou assistir uma opção para cada pessoa que for do seu interesse. Se você precisar, você pode pausar o vídeo para fazer a sua escolha com calma, se conectando àquela que te chama mais a atenção. Aqui duas versões de quartzo, o branco e o rosa. E eu vou começar aqui com a opção número 1, quem escolheu o quartzo branco. Deixar a pedra aqui e começar perguntando diretamente pro tarô, né? Se você está nos pensamentos dessa pessoa. Primeiro a gente precisa saber, né? Se sim ou não. Vou aceitar as duas. A primeira que saiu aqui é o 2 de ouros. Esse tarô que eu tô usando, ele é o vice-versa. Aqui a gente tem a versão frente da carta do 2 de ouros e a frente também do 10 de paus. Vou pegar mais uma, antes de falar a impressão que tá me vindo aqui com essas duas cartas. A gente tem aqui, inclusive, um símbolo do sol negro nesse 10. O que mais? Sol negro é um símbolo psicológico bem forte, inclusive. Outra carta que saiu é o 6. 6 de espadas, duas cartas do naipe de espadas, que já fala dos pensamentos, né? Aqui, a impressão que estava me vindo é... Aqui, inclusive, a gente tem o verso do 6 de espadas. A impressão que me vem é de que sim, você está nos pensamentos dessa pessoa. Não tem como dizer que não. Porém, a gente vai ver aqui que pensamentos são esses, mas de cara... São cartas que me trazem como se fosse um peso. É como se fosse... Essa pessoa não aguenta mais pensar em você. É incômodo. Não que você seja um incômodo, mas talvez exista algum bloqueio, algum impedimento. Vocês não estão juntos aqui. Ou você não está num relacionamento que está muito bem no momento com essa pessoa. Ou vocês não estão juntos de fato, porque é como se essa pessoa, se ela pudesse escolher, ela escolheria te tirar dos pensamentos dele ou dela, né? E ela não consegue. Você tá ali, você tá presente. E isso causa esse desconforto, até um conflito. Eu diria, a gente vai ver aqui um pouco mais dessa história, mas eu diria que por a gente ter aqui essas duas cartas, as três na verdade, porque o 2 de ouros é uma carta que fala de escolha de alguma forma, é preciso fazer uma escolha, e a escolha dessa pessoa é resolver a situação, resolver isso que está causando esse conflito, esse desconforto. Não sei em que sentido, se é tendo uma conversa com você. Aqui para alguns, o que me vem é essa pessoa falando com você, falando tudo que pensa ou tudo que sente. Para outros é resolver realmente a briga, o desentendimento que aconteceu entre vocês. Porque quando a gente tem esse 6 de espadas, é uma carta que fala de movimento, em primeiro lugar, e independente de ser uma carta do naipe de espadas, ela tem essa água, um barco se movendo nessas águas. Então, tem aqui algo de sentimentos que precisam ser drenados, precisa fluir. Tá bloqueado, tá travado. É isso que me vem. Aqui, essa pessoa cheia de espadas. Eu falei paus? Se falei paus, em algum momento, não é 10 de espadas. É o fim. Não tem mais para onde ir nesse sofrimento. Daqui
só a transformação. Então eu vejo muito como alguém que vai buscar de alguma forma essa resolução, a conversa, enfim, vamos ver o que mais. Que tipo de pensamentos, né, são esses? Até vamos ver se aparece aqui a história, quem sabe? O 5 de espadas, mais uma carta de espadas, uma pessoa muito racional, pelo que parece. Rainha de espadas, 5 de espadas, é alguém que... Ou é uma situação muito difícil de resolver. Vou dar um exemplo. Não necessariamente vai ser a situação de todo mundo, mas essa pessoa tem um relacionamento, está em um relacionamento, mas você mexe com ela de alguma forma. Então ela fica com você ali, principalmente, por exemplo, se vocês se encontram, acende algo, então fica ali aquele conflito de eu sinto algo aqui, mas eu nem poderia sentir. Então isso fica num looping dentro da mente dessa pessoa, alguém que processa demais esses pensamentos, sabe? Fica pensando e repensando e pensando de novo. Para alguns aqui, esse pensar e repensar é no como. Como que eu vou falar? O que eu vou falar? Como que eu vou resolver esse problema, esse conflito, essa situação? É isso aqui, até o momento. Eu diria que os pensamentos dessa pessoa são muito nesse sentido. Eu não percebo aqui... Vou tirar a última carta antes de falar. Não virou. As de ouros, exatamente. Eu não percebo como alguém que pensa... Veja bem, não vem aqui claramente uma pessoa que sente. Aqui eu não tô vendo os sentimentos dessa pessoa. Poderia vir, mas não é isso. O que vem é o principal pensamento dessa pessoa, em primeiro lugar. Os sentimentos podem estar por trás, são os motivadores. Mas o que a gente está vendo aqui exatamente, digamos que não seja uma pessoa passional ou muito emocional. É uma pessoa talvez até muito racional. E por isso aqui eu só estou acessando de fato os pensamentos dela. É alguém que está calculando, projetando, analisando, sabe? Com essa rainha e esse 5, eu tô buscando entender o que eu faço, eu tô buscando entender qual a melhor forma de agir, independente do que sente. Aqui, quando a gente termina com o As de ouros, é uma movimentação positiva num sentido de resolver, para quem for esse o caso, ou para iniciar algo. Eu não vejo aqui uma finalização no sentido de... Vou dar ainda com um exemplo, né? Você tinha um relacionamento com essa pessoa, vocês brigaram, se afastaram, e essa pessoa quer ter uma última conversa para encerrar de vez. Eu não vejo nesse sentido. Esse As, finalizando aqui com As, eu vejo o contrário. Eu não quero encerrar isso agora. Eu quero continuar, eu quero resolver, eu quero melhorar. Então esses são os pensamentos dessa pessoa. Como eu disse, eu não vejo sentimentos. Não são eles que estão à frente. Não é alguém que age por impulso, por exemplo, pelo que está sentindo. Calcula, planeja, tenta entender e fica nesse processo mental por um bom tempo, inclusive. E isso causa muita dor, inclusive. Isso causa uma angústia. E é essa angústia que essa pessoa quer resolver, quer tirar de dentro de si. É alguém que sabe que precisa fazer isso. Vamos ver o que mais. Aqui com algumas frases. Vamos ver o que essa pessoa
de fato pensa ou até gostaria de te dizer. Vamos ver o que sai aqui. Estou chegando, confia em mim. Eu vejo essa frase muito para aquelas pessoas que estão numa situação aqui de alguém com quem não tem nada ainda, não é essa situação de um passado, uma relação do passado que precisa ser resolvida, sabe? Aqui é mais, também serve, né, claro, mas aqui é mais para aqueles que se questionam, né? Será que existe alguma possibilidade da gente ainda se encontrar, ainda desenvolver algo? Essa frase eu diria que fala pra você. Essa pessoa tá chegando. A gente viu isso aqui. Movimentação acontecendo. O que mais? Abra espaço interno para experienciar o prazer e a felicidade. Eu diria que essa frase fala da pessoa. Fala pra você também. Para que você sinta, para que você se permita aqui para alguns, principalmente aqueles que têm uma situação conflituosa. Vocês tiveram um relacionamento, teve uma briga, teve um afastamento. Essa carta traz um pedido para que você se abra um pouco. Se abra para ouvir, para querer resolver, sabe? Se você sente, se você pensou nessa pessoa e trouxe aqui, é porque tem algum sentimento aí. Senão você não traria. Então, se entregar para isso, né? Se permitir sentir. Para encontrar essa felicidade. O que mais? Só me dê um tempo. Como eu disse, tem movimentação. Esse só me dê um tempo é uma frase que fala muito de... Reforça isso tudo que eu falei. Tô pensando, tô calculando, tô criando uma estratégia. Tô vendo como eu faço para chegar da melhor forma. Para fazer o movimento certo. Para não dar bobeira, sabe? Então, eu preciso desse tempo. Eu preciso pensar. Calma. Confia que eu tô chegando. Só confirmando. O louco é que a última carta, eu vou ficar com essa como última, porque ela fecha muito bem. Já é o momento. Aqui pra mim essa frase fala que, primeira coisa, essa pessoa tá pronta, de cara. Por mais que seja alguém que esteja pensando, calculando, criando estratégia, é alguém que está pronto para fazer isso da melhor forma possível para os dois. Diz também que você está pronta para fazer isso. E diz também, reforça a ideia de movimento que a gente viu aqui, que é um movimento que está na iminência de acontecer. Não duvide, confia. Se é isso que você quer, confia, se abre, se permite viver isso, que o desenrolar dessa história tende para a resolução, para a solução, para a felicidade, seja lá qual for a sua situação. E é isso que eu tenho para você, que escolheu o grupo número 1, aqui o cristal, a pedra, o quartzo branco. Desejo sorte e sucesso. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. E se você vai assistir a próxima leitura, nos vemos lá. Você do grupo número 2, você que escolheu o quartzo rosa, deixar a pedra aqui e a gente vai começar a sua leitura para saber, em primeiro lugar, aqui com o tarô, se realmente, se de fato você está ou não, né, nos pensamentos da pessoa que você trouxe para a mesa nesse momento. Vamos lá. Já virou aqui o 3 de paus na sua versão frente, né? A frente da carta. O que mais? Antes de começar a falar, vou tirar mais 2 cartas pra gente entender o contexto aqui. Mas eu já diria que ela traz uma resposta positiva. É uma carta até que me traz uma ansiedade positiva. O 3 de paus é uma carta de movimento, de
ir na direção de algo que eu desejo. Essa ansiedade boa, sabe? Não sei se existe ansiedade boa, mas essa força interior que move a gente na direção de algo. Talvez não seja a melhor palavra, ansiedade, mas foi aqui, me veio. Pode ser que essa pessoa se sinta assim. Eu interpreto muito dessa forma. A outra carta que a gente tem aqui é o Imperador. Invertido. Alguém que, pra mim, de fato, tem muito desse impulso, esse fogo. Inclusive tem aqui uma tocha, né? O fogo do impulso, da vontade de fazer e acontecer e resolver e sabe, falar. De fato é um sim. Inclusive aqui também com a terceira carta, apesar dela também estar invertida, o Cavaleiro de Copas. Pra mim as três trazem um sim, de fato você tá nos pensamentos dessa pessoa. A gente vai ver aqui que tipo de pensamentos são esses, mas eu diria que, de modo geral, é alguém que tem uma grande vontade de chegar junto, de falar alguma coisa, de te fazer uma oferta, de contar o que sente. Porém, não é alguém que consegue, que está conseguindo fazer isso nesse momento, que tem a força suficiente para fazer isso nesse momento. É como uma... Não sei se é o melhor exemplo que eu posso usar, mas sabe uma panela de pressão que tá ainda começando a pegar pressão? É isso, lá dentro tem uma água em processo, né, de entrar em ebulição, tá a um passo de começar a funcionar de fato, a pressão, mas já tem muita coisa acontecendo. Aqui é isso, tem essa força lá dentro, a vontade, o desejo, tem sentimentos, tem uma vontade de expressar esses sentimentos, mas eu ainda não consigo. As duas cartas aqui estão de costas. Eu falei que o 3 é uma carta também de movimento, mas ele tá parado. É uma pessoa, deixa eu ver se essa carta tem isso. Tem. Percebe aqui? Ele tá olhando o horizonte. Tem um mar na frente dele. Tem um mundo na frente dele. Ele quer ir pro mundo. Ele quer ganhar o mundo. Mas ele tá aqui na praia ainda. Ele não pegou o barquinho e foi. É isso. Esse é o momento antes do movimento acontecer. Ele tá parado ainda. Essas duas cartas de costas me trazem muito isso. Elas complementam, né, essa ideia. O Imperador também é alguém... Ele tem uma necessidade de controle. Pode não ser exatamente uma característica dessa pessoa, mas é como se ele tivesse ainda criando... Isso saiu no primeiro grupo. Criando a melhor estratégia de ação. Porque quando ele entrar em movimento, nada para. É isso. Acho que por isso eu falei ansiedade, sabe? Foi uma palavra que veio, né? Pode ser alguém também que nesse momento tá passando por alguma situação, algum processo interno, talvez, que tá demandando atenção. Aqui, diferente do primeiro grupo, eu não vejo uma situação específica do tipo, vocês tiveram uma briga, um desentendimento, estão afastados. Não vejo isso. Mas eu sinto que é alguém que está buscando se reequilibrar. Aqui a gente tem o Yin e o Yang, nessa bola aqui, fogo e água. É uma posição que se repete, então é algo que está me chamando a atenção. E na outra mão dele aqui, a gente tem uma Ankh, né? A cruz egípcia, que não tenho certeza, é um símbolo de transformação, eu acredito. Nunca parei para ler exatamente o significado dessa cruz, mas eu acredito que ela seja um símbolo de morte e renascimento, um símbolo de transformação. Então,
Se não for, é o que está me vindo, e é isso que importa para a leitura. O que me vem é uma pessoa que está nesse momento de mudança. Mudança até talvez aqui, não necessariamente algo que a vida da pessoa está completamente se transformando, está mudando, sei lá, alguém que está mudando de carreira, mudando de emprego. Não precisa ser nada assim. Pode ser alguém que está mudando a forma de ver as coisas. Pode ser alguém que era muito passivo no passado, que esperava muito para fazer alguma coisa e está se tornando alguém mais impulsivo. Pode ser isso. Mas tem esse processo acontecendo aqui. E isso é relevante para essa situação. Isso que é o que importa. É relevante para essa situação, porque é isso que vai destravar esse movimento. Esse cavaleiro aqui vai passar a ficar na sua posição certa. Por enquanto é um movimento que está acontecendo dentro. O verso dessas cartas tendem a mostrar o inconsciente ou o interior da pessoa. E a gente tem isso 2 vezes aqui, né? O que mais? Que tipo de pensamentos são esses dessa pessoa por você? A lua? Acabei de falar de algo inconsciente, né? Tem muita coisa acontecendo, mas é dentro. Mais movimento aqui. Cavaleiro de paus. Outro cavaleiro, né? Mais uma. E o Ás de paus. Interessantíssima essa leitura, porque aqui é como se fosse uma progressão. O exemplo que eu usei da panela de pressão é ótimo aqui, porque tá crescendo, tá acontecendo, tudo lá dentro. Vai chegar um momento, eu diria que talvez não demore tanto, vamos ver aqui se vem alguma coisa com esse oráculo, mas vai chegar um momento que não tem mais como segurar. Vai acontecer. Porque a gente tem aqui, ó, o inconsciente, a lua, ela rege o inconsciente, ela rege aqui, ela traz o elemento água muito forte, né, as emoções, o elemento água nesse sentido emocional. Então é muito interno, tá tudo lá dentro, tá tudo, pode ser um turbilhão. E, inclusive, né, quando eu falei a panela de pressão, eu visualizei água lá dentro, né, precisa de líquido, senão queima, estoura e faz uma porcaria. Mas eu visualizei água, e a gente tem toda essa água lá dentro, entrando em processo de ebulição, até que a gente começa a ver o movimento acontecendo. O Ás de paus traz, de fato, o impulso. É aquilo que faz ir, faz acontecer. Eu diria que os pensamentos dessa pessoa são todos direcionados para essa grande vontade. Como que eu posso fazer isso acontecer? Eu tenho muita vontade, eu tenho muito desejo de chegar, me aproximar, falar algo, mas eu não consigo ainda. Aqui eu tô parado. E como que eu posso fazer isso? Eu falei um pouquinho aqui dessa estratégia do imperador. Eu tô a um ponto de não aguentar mais. Eu vou fazer algo. Eu vou jogar ali a semente. Aqui a gente tem não é exatamente a carta que traz o símbolo da semente, que seria o Ás de ouros, mas tem algo disso ali, nesse Ás. E outra coisa que me ocorre de falar aqui, curiosamente, principalmente por conta dessa carta da lua, aqui a gente tem luas também. Pode ser, aí não vai ser para todo mundo, tá? Mas pode ser que vocês tenham uma conexão psíquica, algo que sabe quando parece que você está conectado a outra pessoa? Você sente ela de alguma forma, do nada vem nos seus pensamentos e você sente que a pessoa está pensando em você. Aqui me vem isso, uma conexão aqui que é sutil, é psíquica mesmo.
Tá me vindo isso. Perceba se isso faz sentido pra você. Não falei no primeiro grupo, eu sempre esqueço de fazer isso porque eu não acho que sirva de muita coisa. Mas, se você quer, né, se você se apega a signo, a gente tem aqui muito forte os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Áries, principalmente. A gente tem aqui o Imperador. E os signos de água. Não tão forte, mas tem os signos de água também. Mais forte Câncer. Eu diria que mais forte Câncer e Peixes. São os principais signos que eu tenho aqui. Fogo e água. Vamos ver aqui o que mais. Que pensamentos são esses? Ou o que essa pessoa te diria? Vamos ver. Que vem com o oráculo. Nunca pensei que pudesse me sentir assim. Tá vendo? Reforça o que eu falei sobre um turbilhão lá dentro da pessoa. É muita coisa. Eu nunca pensei que eu pudesse sentir isso tudo. É isso que essa frase traz. O que mais? Confia na alquimia da vida e no tempo divino. Na hora certa, essa pessoa vai ter o insight, o estalo de fazer algo. Confia. Porque eu acredito que seja alguém que está confiando também nisso tudo, sabe? Que na hora certa ela vai saber quando é o momento certo de agir. E vai ser inspirada também por esse plano sutil, né? O que mais? Existe uma outra opção. Engraçado que essa frase vir agora me fala que na verdade me fala que eu deveria falar o que eu estava pensando aqui. Quando eu olhei aqui para a temperança, que é uma carta que fala de paciência, né, de fazer as coisas com calma, traz aqui o plano divino, né, reforçando a conexão que vocês têm. O que me veio de falar é algo que eu falei há um tempinho atrás para uma cliente. Inclusive, se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato aqui para a gente entender a sua energia. O que eu falei para ela foi: quando você pensar na pessoa, né, na leitura que ela que ela pediu particular, quando você pensar na pessoa, manda amor para essa pessoa. É uma frase que tem naquele filme Comer, Rezar e Amar. Se você já assistiu, é um dos personagens que fala para a personagem principal. Mande amor para ele, para essa pessoa. E foi uma frase que eu lembrei agora, enquanto olhava para essa carta. E guardei para mim, né? Por quê? Quando você pensar nessa pessoa, quando você sentir essa conexão, é por isso que me veio essa ideia, né? Quando você sentir que essa pessoa está pensando em você, sentir a presença, envia o melhor que você tem. Emana amor para essa pessoa, amor incondicional. Não é porque não está perto de você, que ainda não tomou a atitude que você gostaria que ela tomasse, que ela não merece receber esse amor. Quando você manda amor para essa pessoa, você está emanando força também, para que ela se sinta mais segura de fazer esse movimento na sua direção. Então, quando vem existe uma outra opção, para mim, não está falando de uma terceira pessoa, por exemplo. Para alguns, pode até ser. Já vou falar sobre isso. Mas aqui, a ideia de opção é como se não é que você não tem nada que possa fazer, porque você precisa esperar essa pessoa fazer o movimento na sua direção. O que você pode fazer é isso. Mandar força para ela. Ele ou ela, né? Quando vem também existe uma outra opção. Lembra que eu falei de um momento de transformação na vida da pessoa? Eu acredito que é isso. É alguém que nesse momento até tem muito lá dentro acontecendo, né? Sentindo, mas precisa direcionar a atenção, a energia, focar em outra coisa.
o relacionamento, né, o campo dos relacionamentos não é o que está em foco na vida dessa pessoa nesse momento. É isso que me vem quando eu olho essa carta. Se conecte às suas raízes. Mais uma carta que traz força. O chakra básico, que é o primeiro, né, o que é dessa carta aqui, a conexão dessa carta, é do enraizamento. É de onde a gente extrai a força, a segurança, a confiança. Isso vem da terra. É como se viesse da terra, inclusive da força ancestral. A gente puxa da terra e traz para si. Então é uma carta, uma frase que está falando, claro, para você fazer esse movimento de ganhar mais confiança em si, cuidar mais de si, olhar para as suas questões, olhar para você, se fortalecer, mas também fala sobre esse movimento que essa pessoa está fazendo. Eu vejo muito assim. Então, para mim, ela reforça tudo isso que eu falei. Porque quando ele tiver abastecido, ele ou ela, né? A pessoa tiver abastecida dessa força de ir para o mundo, inclusive, como a gente viu aqui no 3, porque a força ancestral é o que faz a gente ir para o mundo, é alguém que vai fazer. Não tem, aqui a gente finaliza com as, né? Não tem como dizer que não vai ter movimentação. Mas, no momento, é alguém que precisa aqui passar por algumas coisas, eu diria. Até se organizar internamente, né? Organizar aqui o que sente, organizar os pensamentos, como imperador, né? Se organizar ali, organizar a vida, para estar fortalecido o suficiente. Então, calma. Aqui, né, principalmente com a temperança, calma. Calma que na hora certa isso vai acontecer. Porque tem muito que essa pessoa precisa pôr para fora, expressar para você. Eu diria que tem. E é isso que eu tenho para você, que escolheu aqui a opção número 2. Desejo sucesso e te convido a assistir outra leitura que eu vou deixar aqui na tela para, quem sabe, complementar a sua mensagem. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!